Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre programação em saúde, pensando serviços para a população idosa. Meu nome é Kênia Lara da Silva, sou professora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, da graduação e pós-graduação, atuante no Departamento de Enfermagem Aplicada, lido diretamente com os temas de gestão de serviços de saúde, educação em saúde, promoção da saúde. Nesta aula, nós vamos tratar do planejamento e programação em saúde no contexto dos sistemas de saúde. Vamos abordar sobre as diferentes abordagens do planejamento em saúde, adentrando nas principais ferramentas, técnicas que são utilizadas para o planejamento na atualidade. Vamos discutir um pouco por que planejar e programar serviços para a população idosa, considerando as suas demandas e suas necessidades. Vamos apresentar alguns elementos do planejamento e da programação em saúde e, ao longo da aula, serão feitos alguns exercícios para que vocês possam praticar os temas debatidos. Inicialmente, gostaria que nós refletíssemos sobre a importância do planejamento nos sistemas de saúde. E para isso, é preciso considerar que os sistemas de saúde devem ser competentes para enfrentar as necessidades de saúde da população. Os sistemas de saúde, de modo geral, eles têm 4 funções. Entre essas funções está a organização e o planejamento de serviços. O planejamento dos serviços de saúde, ele se dá num contexto bastante desafiante para os sistemas de saúde em todo o mundo e de maneira particular para os sistemas de saúde brasileiro. Isso porque nós enfrentamos 3 questões que ampliam a complexidade das respostas que o sistema de saúde deve dar. A primeira questão é a situação demográfica, representada aí por uma transição demográfica iniciada de maneira tardia, se comparada aos países em desenvolvimento, mas que apresentou um rápido aceleramento, com a redução da natalidade e fertilidade e um rápido envelhecimento populacional. Além da situação demográfica, o sistema de saúde brasileiro enfrenta um desafio no que se refere ao seu perfil de morbimortalidade. O perfil de mortalidade, caracterizado pelo alto índice de doenças cardiovasculares, câncer e causas externas, próprias do processo de aumento da longevidade e de um processo em que esse aumento não aconteceu na mesma medida para a evolução das medidas de promoção da saúde e prevenção de agravos, culminando, então, numa alta taxa de mortalidade por doenças relacionadas aos estilos de vida. Além dessa situação de mortalidade, o sistema de saúde brasileiro também convive com desafios referentes ao perfil de morbidade e à carga de doenças, marcada aí por uma combinação bastante relevante de doenças infecciosas e parasitárias, doenças crônicas, doenças não transmissíveis, com quadros agudos e crônicos simultâneos. Então, este perfil demográfico e epidemiológico conforma um conjunto de necessidades a serem repensadas na oferta de serviços nos sistemas de saúde. E a resposta que o sistema de saúde vai dar para essas situações vai depender de como seus serviços são organizados, que por sua vez depende de como fazemos o planejamento e a programação em saúde. Então, por que planejar? Existem pelo menos 4 objetivos ou 4 motivos pelos quais devemos pensar o planejamento. Os autores clássicos da área de planejamento vão dizer que o objetivo central do planejamento é assegurar que o futuro seja considerado. Então, a gente planeja para entender as implicações futuras das decisões presentes,
para preparar-nos para o inevitável e para controlar aquilo que é possível ser controlado. Um segundo motivo que nos leva a pensar o planejamento é para controlar, minimizar ou eliminar as influências externas. Também devemos pensar o planejamento na sua finalidade de orientar a tomada de decisão racional, ou seja, de uma forma de tomadas de decisões mais superior ou mais competente do ponto de vista da gestão, uma vez, né, que a tomada de decisão sem planejamento é considerada uma gestão pouco eficiente. E por fim, planejamos para coordenar as atividades, uma vez que o planejamento é uma decomposição de uma estratégia em um conjunto de intenções, ações ou atividades que podem ser atribuídas a cada parte da organização, a um setor, a um departamento, a um serviço específico, e dentro destas partes da organização, podemos definir responsáveis, prazos, tempos e custos para essas ações atribuíveis. Com isso, a finalidade, né, do planejamento é assegurar que o trabalho global seja executado. Peter Drucker, que é um autor clássico da área de organização, né, das organizações, ele vai justamente, né, citar que o planejamento é preparar-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o que for controlável. Em resumo, nós podemos pensar e devemos pensar o planejamento enquanto uma ferramenta fundamental dos nossos processos de trabalho. O tempo dedicado ao planejamento é vital para evitar problemas na fase de execução. O objetivo central do planejamento é minimizar a necessidade de revisões durante a execução de qualquer atividade. Conceitualmente, definimos o planejamento como um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. As ações do processo de planejamento devem ser identificadas de modo a permitir que elas sejam executadas de forma adequada e que elas considerem os aspectos centrais do processo de qualquer planejamento, quais sejam o prazo, os custos, a qualidade, a segurança, o desempenho, além de outros condicionantes. Devemos ainda considerar o planejamento como uma importante ferramenta que determina o propósito organizacional, que delimita os domínios de atuação de uma organização, que verifica a capacidade de resposta dessa organização às mudanças do ambiente externo, que alinha os objetivos dos diferentes setores com a missão da organização e como algo que define o caminho a ser seguido para que os objetivos possam ser alcançados. O campo do planejamento, ele vem se desenvolvendo com muita força nos últimos tempos, influenciado pelas inovações e pelas novas tendências nas organizações de uma maneira geral. Vemos o tema planejamento ser muito associado a algumas ferramentas. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas dessas ferramentas. São técnicas, né, ou modos de se fazer o planejamento, né, que englobam aí uma série de procedimentos e ações específicas, né, que podem servir como orientação para a construção do planejamento. Então, a primeira dessa nomenclatura, né, é o MASP, que é um chamado de método alternativo de solução de problemas, e que pensa o planejamento a partir da definição de problemas para então construir quais são as alternativas de solução. O PDCA, né, que é chamado ciclo PDCA, é uma ferramenta hoje bastante conhecida no campo do planejamento, porque pressupõe
um processo de melhoria contínua nas organizações. Em geral, o PDCA ele está associado a outras ferramentas do campo da qualidade total, ele surge no campo da qualidade total e hoje é, inclusive, né, uma ferramenta muito disseminada a partir das normatizações da ISO 9000 e ISO 9001. O PMI, que é o Project Management Institute, também tem uma série de ferramentas e técnicas que orientam o processo de planejamento. O quadro lógico, né, o Logical Framework, é uma técnica muito parecida com a construção de mapas conceituais, mapas lógicos, que são utilizados também para demonstrar relação entre variáveis e pode ser aplicado ao campo do planejamento. O ZUP, que é uma técnica, né, de planejamento de projetos orientados por objetivos, em que se parte de objetivos primários, objetivos secundários e vão aí se estabelecendo encadeamento de lógicas entre objetivos. O MAP, que é o método Altadir de planejamento popular. A matriz SWOT, que assim como o PDCA, é uma ferramenta hoje muitíssimo utilizada no campo das organizações, porque ela trabalha com a análise do ambiente interno e ambiente externo e a influência que esses ambientes exercem sobre o processo de planejamento. E assim como a matriz SWOT, a gente também tem outras técnicas, né, como o BSC, a matriz 5W2H para a construção dos planos de ação, a matriz GUT para seleção de prioridade e uma série de outras ferramentas neste campo. É importante a gente ter este panorama dessas várias perspectivas para reconhecermos que o planejamento ele agrega uma série de técnicas e tecnologias que devem ser utilizadas da melhor maneira possível. O planejamento em saúde vem sendo pensado a partir de dois enfoques predominantes: um enfoque normativo e um enfoque estratégico. O enfoque normativo, também chamado de tradicional, ele é um enfoque cuja planificação de sobre uma determinada realidade, ela é feita por um planejador que muitas vezes é alheio ou ele está fora daquela realidade, né, um ator externo à realidade, ou ainda que ele faça parte da realidade, ele constrói o seu planejamento tendo um diagnóstico parcial sobre aquela realidade, considerando um único ponto de vista ou poucos pontos de vista sobre aquela realidade. No processo do planejamento normativo, do enfoque normativo, em geral, a realidade é tida como objetiva e sobre a qual se constrói uma série de ações previsíveis e estáveis para o alcance de determinada meta ou de determinado objetivo com planejamento, tendo muitas vezes um viés economicista, né, negligenciando ou dando pouca importância para a dimensão política no processo de planejamento. Por outro lado, o enfoque estratégico do planejamento, ele supõe que o sujeito que planeja, ele está dentro de uma realidade. E essa realidade é histórica e na qual coexistem vários outros autores, todos eles com a sua visão sobre a realidade e com diagnósticos sobre os problemas que afetam aquela realidade. Então, a dimensão estratégica do planejamento pressupõe reconhecer essas diferentes explicações, situações ou diagnósticos condicionados ao lugar dos atores que compõem essa realidade. Desta forma, né, a realidade aqui não é apenas objetal e objetiva, ela é influenciada pela visão dos atores que a compõem, né, e que estabelecem com esta realidade uma certa perspectiva de controle ou de domínio sobre ela. O processo de planejamento passa a exigir, então, um grau de criatividade, né? Porque além de um desenho estruturado de ações, é preciso ter um cálculo estratégico. Tá? A normatividade econômica
Ela não é a única normatividade que influencia o processo do planejamento estratégico, né? Pelo contrário, admite-se, sobretudo, que há uma influência política sobre esse processo. Política no seu sentido mais estrito, né? De que não é apenas de quem exerce cargo de lideranças ou de coordenação, mas de todos os atores enquanto atores políticos no processo do trabalho em saúde. Então, nós passamos a adotar, né, um enfoque de sistemas abertos, pois, ainda que o planejamento seja construído, né, com as melhores técnicas, seja construído considerando diferentes pontos de vista, nós temos como produto final uma imagem objetivo provável, mas que não significa que ela acontecerá exatamente como foi planejado. O planejamento estratégico é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a análise da situação de saúde, é a etapa onde são identificados os problemas. A segunda etapa é a etapa de formulação de políticas e definição de prioridades. A formulação de políticas, ela vai depender de qual nível de governo ou qual a dimensão e abrangência dos serviços para o qual o planejamento está sendo executado. A terceira etapa é a etapa de programação, onde são construídos os planos de ação, né, com a programação das atividades a serem executadas. E a quarta etapa é o gerenciamento da execução. A primeira etapa, então, do processo de planejamento é chamada da análise da situação de saúde. Nesta etapa, é construído o diagnóstico dos problemas de saúde e dos problemas dos sistemas ou dos serviços de saúde. Para essa etapa, nós podemos utilizar várias ferramentas nas quais nós identificamos as necessidades, riscos e danos que afetam indivíduos e grupos, identificamos a existência, a insuficiência, a eficiência ou eficácia dos serviços, dos recursos, né, como eles estão distribuídos, e fazemos então uma análise da adequação entre os problemas de saúde e o que os serviços são capazes de responder. É muito importante, nessa etapa da análise da situação de saúde, considerar a capacidade de resposta dos serviços. Suponhamos que eu estou fazendo planejamento para a unidade de cuidado ao idoso de longa permanência. Esta análise da situação de saúde deve considerar ao mesmo tempo qual é o perfil dos idosos que são atendidos, quais são as principais demandas e necessidades desse grupo, quais são os principais diagnósticos clínicos da equipe de saúde, né, e os problemas que são tratados ou que deveriam ser tratados para essa população. Ao mesmo tempo, na minha análise da situação de saúde, eu tenho que levantar qual é a capacidade instalada do meu serviço, quantos funcionários eu tenho disponíveis para as ações que eu preciso desenvolver, como se dá a gestão dessa unidade, quais são as principais questões colocadas do ponto de vista das tecnologias existentes, estão todas incorporadas que eu precisaria para a prestação de cuidado de qualidade. Então, é uma etapa muito importante do processo de planejamento em que eu construo uma análise do que é de fato aquela realidade, né, e o que ela tende a ser ao longo do tempo. Existem alguns métodos ou técnicas, né, para essa análise da situação de saúde, desde o levantamento de bases de dados, levantamentos em prontuários, entrevista com os diferentes atores, análise, né, dos principais sistemas de informação, que podem aí me dar pistas ou elementos para esta análise da situação. A segunda etapa do processo de planejamento é a definição de políticas e a seleção de prioridades. Consideramos política não apenas aquelas que se dão no nível mais macroestrutural, mas também aquelas diretrizes
e aqueles objetivos comuns que são compartilhados entre todos os atores que compõem uma dada realidade. É claro que dependendo do nível ou da abrangência do meu planejamento, se é um planejamento de nível de governo, do âmbito de gestão de sistemas ou de um espaço de gerência de serviços, essa formulação de políticas ela vai exigir maiores capacidades realmente de construção, né, de políticas públicas. Mas, mesmo nos espaços mais singulares, nós temos que definir quais as diretrizes do processo de planejamento, quais as expectativas dos atores em relação a esse planejamento, né, como eles se veem representados ou não nesse processo. Em geral, né, para a macropolítica, nós temos teorias e modos específicos de formular programas, de governo, de estratégias políticas mais gerais, e no âmbito singular, essa etapa da formulação de políticas e diretrizes pode acontecer por meio de rodas de conversa, em momentos onde há um compartilhamento sobre o que está sendo pensado e estruturado e de como os diferentes atores se reconhecem dentro dessas diretrizes. Uma vez formuladas as diretrizes do processo de planejamento, nós passamos para a seleção de prioridades. As prioridades, elas podem ser construídas a partir de problemas, dos grupos sociais com os quais a gente precisa lidar primeiro, ou realmente pela natureza das ações a serem planejadas. É importante que se tenha clareza sobre os critérios de priorização. E uma das técnicas mais utilizadas para a seleção de prioridades é a matriz Guth. A matriz Guth é uma ferramenta para definição de gravidade, urgência e tendência de problemas no processo de planejamento. A gravidade avalia a seriedade do problema e como este problema afeta a organização e as pessoas a curto e longo prazo. A urgência define, né, assim como a gravidade, deve ser definida em termos de tempo, né? O quanto aquele problema ele pode ou não esperar para ser resolvido. E a tendência nos diz do potencial que o problema tem de crescer e de se agravar, de forma a prejudicar os processos globais da organização, caso não haja nenhuma intervenção sobre ele. Então, gravidade, urgência e tendência são 3 critérios para se construir uma matriz de seleção de prioridade. É muito comum no processo de planejamento nos depararmos com a lista enorme de problemas, né? E muitas vezes o planejador ou a equipe de planejamento se sente um pouco aflita, né, e desamparada em saber por onde começar, o que atacar primeiro, né? Então, uma técnica, né, para se fazer isso é fazer uma tabela em que a gente elenque todos os problemas levantados e vá atribuindo a esses problemas notas de acordo com a sua gravidade, a sua urgência e a sua tendência. Suponhamos que eu tenha aí 2 problemas identificados no meu serviço, que é a falta de funcionários e a baixa qualificação dos funcionários. Para utilizar a matriz Guth, eu analiso problema a problema. Então, a falta de funcionários na análise que se pode fazer deste problema no âmbito do meu serviço ou do meu setor, ele é considerado um problema grave, né? O baixo número de funcionários para cobrir o setor é um problema grave, né? É um problema que, do ponto de vista da urgência, ele deve ser resolvido o mais rápido possível. Então, eu tenho uma nota 3 de gravidade para esse problema e tenho uma nota 3 de urgência para esse problema. E é um problema que pode piorar em médio prazo, caso eu não resolva, porque como há baixo número de funcionários, a tendência é de sobrecarregar aqueles funcionários existentes e com isso eu posso ter mais taxas de absenteísmo ou mais taxas de desligamentos. Então, na minha análise, esse problema recebeu 3 notas 3, que multiplicadas entre si
né, me geram uma nota final para esse problema de 27. 3 vezes 3 vezes 3. Um outro problema que eu tenho também na minha lista é a baixa qualificação dos funcionários. Esse problema é muito grave, porque ele tem implicação direta em curto prazo e afeta muito o cuidado prestado. Do ponto de vista da urgência, esse problema é um problema urgente, porque ele tem aí, né, uma grande capacidade, né, de se agravar muito caso ele não seja resolvido, né? Então eu preciso urgentemente, né, resolver esse problema, tá? Então eu dou uma nota 4 para esse problema. E ele é um problema que tem uma tendência de piorar não só a médio prazo, mas em curto prazo. Porque como a gente tem uma mudança rápida e uma grande incorporação de técnicas e procedimentos, quanto mais defasado e quanto menos qualificado a minha equipe, maior, né, mais rapidamente a gente vai entrando em processos crônicos de baixa qualificação. Então, é um problema que também tem uma tendência aí 4 como nota. Então, para este problema, eu atribuí 4 notas 4, que me dá, né, 4 vezes 4 vezes 4, uma nota de 64. Entre os dois problemas que eu citei, a falta de funcionários e a baixa qualificação, eu tenho como prioridade a baixa qualificação. Até porque é um problema que depende muito mais da minha capacidade interna de resolução do que a de contratação de funcionários. Então, com isso, eu priorizo a baixa qualificação como problema a ser atacado. A terceira etapa do processo de planejamento é a programação em si. É o momento onde são construídos os planos de ação. Essas ações, elas têm diferentes dimensões e diferentes abrangências. Numa programação de ações, a gente pode considerar as ações que são finalísticas e as ações que são estratégicas. Se é um planejamento de um serviço como um todo, eu devo considerar o conjunto das ações de promoção da saúde, de prevenção, de tratamento e de recuperação. Eu devo considerar ainda as ações político-gerenciais e organizativas. Se eu estou pensando ações programáticas, o planejamento ou desenho dessas ações podem ser pensadas a partir de problemas específicos, de grupos sociais específicos, ou ainda de áreas territoriais ou de setores específicos. Importante é que o processo de programação resulta num plano de ação. E nós temos aí algumas ferramentas que nos ajudam a construir esse plano de ação, e especificamente eu vou apresentar para vocês, né, o 5W2H enquanto modelo de plano de ação bastante aplicado no setor saúde. A quarta etapa do processo de planejamento é o gerenciamento da execução. É aonde nós podemos acompanhar, conduzir, monitorar o planejamento propriamente dito na execução das suas ações. Essa etapa depende do perfil do dirigente, da sua perícia, do seu conhecimento, da sua experiência, da sua capacidade de condução e organização dos processos de trabalhos que serão necessários para a execução das atividades previstas, da seleção e disponibilização das tecnologias e ferramentas mais adequadas para a concretização do planejamento e da definição dos processos de monitoramento, a partir do qual é realizado o controle destas etapas, o controle social, o controle gerencial, o controle de qualidade. Essa figura sintetiza as etapas do planejamento estratégico. Nós iniciamos o planejamento
sempre definindo ou revisando a identidade institucional, a sua visão, a sua missão, reconhecendo como isso está colocado nos instrumentos normativos, bem como isso é socializado para todos os atores envolvidos no processo de planejamento. A segunda etapa é a etapa da análise ambiental, tanto interna quanto externa, reconhecendo os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Esta análise nos direciona para a definição de metas e objetivos e, por sua vez, vão ser importantes para a formulação das estratégias e políticas. Com tudo isso, nós construímos o nosso plano de ação, que é o desdobramento em projetos e operações, o desenho das atividades, a programação propriamente dita. Para então, irmos para a fase da execução e do controle, que serve também para retroalimentar todo o processo de planejamento. Nesta parte da aula, nós vamos então abordar sobre o plano operacional e a programação. A construção dos planos de operação no processo de programação depende das diretrizes definidas para o processo de planejamento. Na segunda etapa do processo de planejamento, como eu disse para vocês, é fundamental a construção dessas diretrizes. Diretrizes são as linhas, a orientação de um caminho. Diretrizes estratégicas são temas fundamentais para se atingir a visão de uma organização, de um serviço, para se pensar um setor ou um departamento dentro de uma instituição de saúde. As diretrizes são as trilhas orientadoras das prioridades para cada área dos serviços, com vistas ao cumprimento da missão e visão institucionais. O nosso processo de planejamento e de programação depende de que diretrizes são pactuadas e construídas coletivamente. Além das diretrizes, dois outros aspectos são fundamentais no meu processo de programação, que é a definição dos objetivos e das metas. O objetivo é o que se pretende atingir em um determinado prazo, e metas são as partes desse objetivo que são monitoradas ao longo do tempo. Então, eu posso ter como objetivo, de uma dada organização ampliar a capacidade com 120 leitos até 2024. Esse é o objetivo do processo de planejamento de um dado serviço, de um dado hospital, ampliar em 120 leitos a sua capacidade. E como meta para este objetivo que foi definido, nós podemos ter que, a partir de 2021, aumentar 30 leitos por ano, de forma que, ao final destes 4 anos, nós tenhamos os 120 leitos ampliados ou construídos nesta organização. Cumpre-se o objetivo a partir das metas que são pactuadas. Então, objetivos e metas devem responder às diretrizes, à linha guia, à linha orientadora do meu processo de planejamento, que, por sua vez, é pensada a partir do problema para o qual eu estou desenhando as minhas ações. Essa figura nos apresenta algumas orientações para pensarmos a construção de metas, É chamada, de metodologia SMART, o Meta SMART, que permite, então, que a gente controle a direção da construção da mudança a favor, de quem está realizando o processo de planejamento. Para isso, as metas são fundamentais, Então, por meio dessa metodologia, nós definimos metas e analisamos as metas construídas de acordo com a sua especificidade.
né? É importante que as metas façam sentido com o objetivo que se pensou para o processo de planejamento, né? Que ela seja clara. Ela tem que ser mensurável. Então, no exemplo que eu citei para vocês, de ampliar 30 leitos ano, isso me dá uma capacidade de mensuração da minha meta. Eu posso medir ao final do período de um ano se os 30 leitos foram implementados. Ela tem que ser alcançável, né? Ela tem que ser construída a partir de bases sólidas que permitam o seu alcance. Ela tem que ser realista e ela tem que ser temporizável, ou seja, ela tem que ter uma linha de chegada. Ao final do ano, os 30 leitos definidos para cumprimento daquela meta. Concluída essa primeira parte da apresentação, gostaríamos que vocês já iniciassem um pouco dos exercícios do processo de planejamento. Neste primeiro exercício, é importante que vocês considerem a instituição ou serviço no qual vocês estão situados e reconheçam qual a missão e visão deste serviço. O que eles pensam a respeito do cuidado ao idoso, e que aspectos da missão e visão institucionais devem ser considerados no processo de planejamento. A partir daí, gostaríamos que vocês elencassem um problema desta realidade. Basta ser um problema. Não precisamos, neste momento, e nem teremos condições de fazer uma lista de todos os problemas, né? Seria interessante, mas neste momento nós vamos nos ater a um problema específico identificado a partir do olhar de vocês e gostaríamos que vocês construíssem um objetivo para a resolução deste problema e uma meta. Em quanto tempo, né? Realizável, realista para a resolução deste problema. Esta figura retoma as etapas do planejamento estratégico conforme discutido na primeira parte da nossa aula. O planejamento, ele deve ter sempre como um grande norte a definição da identidade da instituição, a partir do reconhecimento da visão e missão institucionais, para entendermos como o nosso serviço, as nossas práticas, o nosso setor está alinhado a essa visão e missão. A partir do reconhecimento desses elementos, nós podemos então partir para a análise interna e externa, onde vamos identificar os pontos fracos, os pontos fortes, as potencialidades, as oportunidades e as ameaças que existem para o sucesso da instituição, do serviço ou do setor. Essa análise vai subsidiar o processo de definição de metas e objetivos, a formulação das estratégias e políticas e, por fim, a construção do plano de ação propriamente dito, que se desdobra em projetos e operações que serão executadas e sobre o qual nós realizamos o controle e o monitoramento para retroalimentar o processo de planejamento. Vamos agora, então, discutir sobre análise interna e externa. A análise ambiental é definida como uma etapa de identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que afetam a organização no cumprimento da sua missão. Ela é constituída da análise externa e análise interna. E a proposta de se realizar essa análise ambiental, ela se baseia no pensamento dos planejadores, os autores no campo do planejamento, de que é preciso conhecer todos os elementos que interferem nos nossos resultados, né? Sun Tzu, né, no livro clássico A Arte da Guerra, ele aponta que, se conhecemos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não o inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. Se não conhecemos a nós mesmos e aos inimigos, sucumbiremos em todas as batalhas. Este processo, então, de análise ambiental, ele vai definir o cenário no qual a organização está inserida, onde ela se situa,
quais são as melhores práticas, serviços ou instituições neste ramo, o que estamos fazendo, né, ele se alinha com as perspectivas e as tendências necessárias para o campo. Uma das ferramentas mais utilizadas na atualidade para análise ambiental é a matriz FOFA ou a matriz SWOT. O nome FOFA ou SWOT, ela advém, né, do acrônimo de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, em português ou em inglês. Essa matriz, ela nos dá um grande panorama sobre os componentes internos e externos à instituição para pensarmos o nosso processo de planejamento. A análise do ambiente externo, apesar de ser, né, algo que está fora do controle da organização, ele é imprescindível de ser feito. Nós acompanhamos as tendências do ambiente externo por meio do monitoramento, do reconhecimento das tendências, para que a gente possa aproveitar as oportunidades de forma ágil e eficiente e para evitar ameaças. Como nós podemos, dentro de uma instituição de saúde ou de um serviço de saúde, considerar os elementos do ambiente externo? Por meio do reconhecimento das variáveis demográficas, das variáveis econômicas, socioculturais, da legislação vigente, das tecnologias que são empregadas, das análises, né, das variáveis naturais, dentre outros elementos que vão nos mostrar qual é o estado da arte sobre as instituições de saúde ou sobre o serviço que eu estou procurando ofertar. Imaginem que nós estamos fazendo um planejamento para a implementação de uma nova prática de cuidado ao idoso. É preciso saber como isso tem se dado no ambiente externo. Que outras instituições também adotam esse tipo de prática? Para qual perfil de pacientes idosos essas práticas vêm sendo adotadas? Com qual característica ou com qual dimensionamento essas práticas vêm sendo discutidas na literatura por outros autores do campo da gestão de serviços? Estes elementos podem nos dar aí algumas questões para entendermos quais são as oportunidades que nós devemos aproveitar, bem como quais são as questões que são desafiantes ou que representam ameaças para aquilo que eu estou pretendendo. Por exemplo, se eu sei que esta prática vem sendo empregada, mas que apresenta um alto custo para as outras instituições, isso pode representar uma ameaça se eu pretendo de fato incluí-la no meu portfólio de serviços, né? E eu preciso lidar com essa ameaça. Então, é por meio da análise externa que nós identificamos quais são as grandes tendências e oportunidades que a gente deve aproveitar, bem como quais são as ameaças que estão colocadas para aquilo que eu estou pretendendo também adotar. Neste quadro, eu apresento alguns exemplos de oportunidades quando estamos pensando na reestruturação ou na criação de novos serviços e criação de novas práticas nos serviços já existentes. Os novos talentos no mercado, o envelhecimento da população e a demanda que esse envelhecimento representa para os serviços de saúde, o rápido crescimento do mercado em algumas áreas, as novas tecnologias, o arcabouço legislativo, normativo da vigilância sanitária e a expansão de práticas nesse campo, a mudança nos hábitos da sociedade, a procura e o reconhecimento dos serviços, especialmente do Sistema Único de Saúde, as mudanças climáticas, a localização dos meus serviços. Por outro lado, da mesma medida em que nós temos oportunidades no ambiente externo, nós também enfrentamos ameaças, e é importante conhecer estas ameaças. Temos ameaças, por exemplo, do ponto de vista da terceirização dos serviços, da concorrência entre serviços, da não liberação de alguns procedimentos ou pagamentos pelo SUS,
da redução dos preços, né, que são pagos e do repasse de recursos para os serviços, a recessão econômica, que tem um grande impacto no setor saúde, especialmente sobre os serviços privados, as mudanças nas necessidades dos usuários, que ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade, mas se o meu serviço não muda na mesma velocidade que essas necessidades, as nossas práticas vão se tornando obsoletas e já não responde àquilo que os usuários procuram. As novas tecnologias, ao mesmo tempo que são oportunidades, também podem representar ameaças à medida em que elas não são incorporadas, e a captação de recursos, especialmente num cenário de grande escassez. A análise ambiental incorpora, ao mesmo tempo, a análise do ambiente externo, com as ameaças e oportunidades, e a análise do ambiente interno. Por que é importante considerar o ambiente interno? Primeiro, porque ele pode ser controlado. E esse ambiente interno, ele é resultado das estratégias definidas pelos próprios membros da organização. Nós temos um grande poder de controle sobre o ambiente interno. No ambiente interno, nós localizamos quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Os pontos fortes, como aquilo que deve ser ressaltado ao máximo, e o ponto fraco, aquilo que a organização deve agir para controlar ou minimizar. Como nós fazemos a análise do ambiente interno? Por meio da análise da estrutura organizacional, da análise dos recursos humanos, da imagem institucional, dos recursos financeiros existentes aplicados, do sistema de gestão, como esse sistema opera, quais são as deficiências, quais são as potências desse sistema de gestão, do sistema de informação, entre outros elementos que nos permitem reconhecer esta organização na sua essência. Trago aqui para vocês alguns tipos de perguntas que nos ajudam a entender os pontos fortes ou as forças do ambiente interno. Por exemplo, quando estamos numa organização e nós nos perguntamos o que é que nós fazemos bem ou o que é que nós fazemos de melhor? O que essa instituição tem de melhor e está sobre o seu comando? Quais são os recursos que nós temos? O que nós possuímos de melhor comparado com outras instituições? O que faz as pessoas voltarem ou recomendarem o meu serviço ou a minha instituição? Então, essas são algumas perguntas que podem ser aplicadas para a identificação das fortalezas ou dos pontos fortes numa análise interna. Aqui neste quadro, eu apresento para vocês alguns exemplos do que pode se constituir forças de uma dada instituição ou de um serviço. O fato de ser referência para o tratamento de certas doenças, possuir equipamento de primeira geração, tem uma perspectiva de crescimento, oferece uma assistência de qualidade, possui um programa de capacitação profissional permanente, efetivo, tem uma imagem institucional muito positiva, tem uma visão de liderança, com perspectivas de projeção para o futuro, tem um ambiente de trabalho saudável e apresenta diversas fontes de recursos para o financiamento. Na análise do ambiente interno, além das fortalezas, dos pontos fortes, também devemos analisar as fraquezas ou os pontos fracos. São aqueles pontos com os quais devemos nos ocupar para tentar minimizar ou mitigar o máximo possível o efeito que esses pontos têm sobre o serviço. Algumas perguntas que podem ser feitas para a identificação desses pontos fracos. Os meus funcionários são capacitados para suas funções? Onde eu deveria melhorar minha instituição?
Por que as pessoas escolhem outras instituições e não a minha? Quais são as deficiências dos meus colaboradores? Por que as pessoas não voltam ou não recomendam a minha instituição? Então, estas perguntas nos ajudam a levantar onde estão os nossos pontos fracos. Neste quadro, eu apresento alguns exemplos de fraquezas que podem ser identificadas numa dada instituição de saúde. Procedimentos mal remunerados, falta de mão de obra qualificada, número reduzido de recursos humanos, falta de infraestrutura ou deficiência na infraestrutura para atender às demandas, a não capacitação de pessoal, a falta de manutenção de equipamentos, a desorganização da gestão com processos informais, falta de padronização de processos, uma pouca identificação com os processos de trabalho, alguns setores ou práticas não implementados. São alguns exemplos que traduzem fraquezas, né, pontos que precisam ser melhorados no âmbito de uma instituição ou de um serviço de saúde. Que ferramentas, então, podemos utilizar para levantar pontos fortes e pontos fracos? Uma pesquisa de clima organizacional, fazer um benchmarking com outros serviços ou outras instituições que têm propostas similares à que eu estou almejando implantar, ou que eu estou almejando reestruturar, caixa de sugestões, avaliação de desempenho, café com a direção, outras experiências em que a gente dê voz aos trabalhadores para eles colocarem seus pontos de vista e sua visão sobre a organização, pesquisa de satisfação com os colaboradores e também com os usuários dos nossos serviços, dentre outras possibilidades em que a gente possa captar sobre diferentes ângulos como anda a minha organização. É muito importante no processo de análise ambiental que essa visão seja a mais ampliada possível, ou seja, que ela não tenha apenas a perspectiva dos dirigentes, que ela possa ser disseminada e capilarizada para captar alguns elementos que às vezes a alta direção não consegue alcançar, dada a sua localização. Há processos que estão nos microespaços, no microcotidiano, e somente ouvindo quem está nesses lugares podemos acessar. Então, de forma sintética, a análise ambiental, ela identifica, dentre os pontos internos, os fatores internos, aqueles pontos fortes, as forças, que são as vantagens internas da organização em relação aos objetivos. E os pontos fracos, as fraquezas, as desvantagens internas da organização em relação aos objetivos institucionais. Do ponto de vista externo, são identificadas as oportunidades, os aspectos positivos do ambiente que envolve a organização, mas que tem grande potencial de lhe trazer vantagens. E bem como as ameaças, que também estão no ambiente externo, que são os aspectos negativos desse ambiente que envolve a organização, mas que pode comprometer as vantagens que essa organização possui. Com este quadro de análise, nós partimos então para as intervenções. O resultado da matriz SWOT, ela demonstra onde nós devemos agir, tanto para a superação dos pontos fracos e das ameaças, quanto para a maximização das oportunidades e dos pontos fortes. Então, nós trabalhamos com essa matriz quadrante, com 4 quadrantes, em que a gente tem, nesse primeiro quadrante chamado de SO, Max,
o encontro entre a oportunidade do ambiente externo e os pontos fortes institucionais. Nós devemos fazer esse cruzamento. O que é que existe de oportunidade no ambiente externo que encontra com aquilo que eu tenho internamente como melhor? É justamente nesse encontro onde está a grande potencialidade de avanço da instituição. E no segundo quadrante, chamado de WO, nós temos as fraquezas internas, mais oportunidades externas, o que significa também um cenário favorável. Significa que externamente nós temos vantagens que podemos aproveitar. Basta alterar as questões internas, que está sob controle da organização. Então, é também um ponto, né, de grande capacidade de intervenção, a partir do desenvolvimento de estratégias que minimizem os efeitos negativos internos, reestruturação de processos, capacitação profissional, readequação de estruturas para aproveitar as oportunidades vigentes. No terceiro quadrante, chamado de ST, nós temos ameaças externas e pontos fortes internos. É um quadrante ainda de uma boa margem de manejo, pois significa que internamente a instituição está bem, apesar das ameaças externas. Então é preciso reforçar ainda mais os pontos positivos internos. E no quarto quadrante, que é o quadrante crítico, que é onde se encontram os pontos fracos internos e as ameaças externas. É o ponto de maior vigilância e de maior cuidado do ponto de vista organizacional. Suponhamos que temos aqui, nesse quadrante, um grande número de pontos fracos que estão encontrando também com os aspectos externos relativos a financiamento, à concorrência, à terceirização, à falta de recursos, à falta de financiamento externo. Isso vai produzindo, né, essa sensação mini-mini, que é fraqueza que se reforça com as ameaças externas e ameaças externas que vão minando ainda mais as fraquezas internas. É realmente o quadrante de grande preocupação. A matriz SWOT é uma excelente ferramenta, né, para o nosso processo de planejamento, à medida que nos coloca não só aquilo com o qual nós devemos cuidar para valorizar, para reforçar, mas aqueles pontos nos quais nós devemos nos preocupar e cuidar para evitar que isso possa prejudicar a instituição como um todo. Vamos partir então para um exercício. Considerando as instituições onde vocês estão hoje inseridos no processo de residência, vocês devem construir uma matriz SWOT apontando dentro dessa matriz quais são os pontos fortes da instituição, os pontos fracos e da análise externa, quais são as oportunidades e as ameaças externas. Gostaríamos que essa matriz fosse elaborada considerando o modelo dos 4 quadrantes. Encontro de ponto forte com oportunidade, encontro de ponto forte com ameaças. Encontro de pontos fracos com oportunidade e encontro dos pontos fracos com as ameaças. Neste momento, por ser um exercício, nós não teremos a oportunidade de ouvir todos os colaboradores e os outros atores que seriam necessários para, de fato, fazer uma análise ambiental, como se sugere a literatura. É um exercício para praticar o uso da matriz, o entendimento sobre o que é ponto forte e ponto fraco, o que é oportunidade e o que é uma ameaça. Nesta parte da aula, nós vamos tratar do plano de ação.
O plano de ação é o produto da etapa da elaboração em si do que vai ser executado. Ele procede às etapas iniciais do diagnóstico, da análise ambiental, tanto interna quanto externa, da definição das estratégias políticas e reconhecimento da política institucional, da definição das prioridades, a partir dos instrumentos utilizados para classificar os problemas em mais prioritários ou menos prioritários. O plano de ação descreve como colocar em prática o planejamento estratégico. Ele apresenta as etapas para a implementação das medidas de ação de uma dada estratégia. Ele serve também para conscientizar as pessoas encarregadas do problema ou da tarefa, uma vez que ele define a autoridade e responsabilidade dos envolvidos no processo. Além disso, o plano de ação é utilizado para o monitoramento dos resultados, à medida em que eu vou acompanhando o que está sendo executado e reconhecendo aquilo que está dando certo ou não. Um dos instrumentos mais utilizados para construir planos de ação no campo do planejamento é a matriz 5W2H. Essa é uma ferramenta que se utiliza para conhecer os processos, o que significa conhecer como determinados produtos ou serviços são planejados, produzidos e entregues. É um formulário, de simples manuseio para execução e controle de tarefas. E neste formulário são atribuídas as responsabilidades e determinado como o trabalho deve ser realizado. Assim, fica visível como determinado setor ou departamento deve agir frente àquele problema, os motivos, os prazos e os custos envolvidos. Essa matriz é chamada 5W2H porque ela remete ao acrônimo de 7 perguntas. What, que é o que será feito, who, quem fará, when, quando será feito, com a precisão de data ou de um período para execução, where, onde será feito, e why, por que será feito. Além disso, para a construção da matriz ou do formulário 5W2H, nós também devemos responder how, como será feito, e how much, quanto custará aquelas atividades ou aquelas tarefas que estão sendo propostas. Com o formulário 5W2H, nós construímos uma lista de questões a respeito da tarefa a ser executada a partir da prioridade definida a respeito do meu problema de intervenção. Então, nessa matriz ou nesse formulário, nós descrevemos de forma bastante objetiva e clara o que faremos, de que forma seremos mais eficientes, em que local a ação será realizada, quais os motivos para a realização, quais os responsáveis, em que momento será executada e qual o valor do recurso necessário. Nós podemos ter várias ações sendo executadas ao mesmo tempo e para cada uma delas nós elaboramos esse formulário e deixamos explícito tudo que deve ser definido no conjunto das ações a serem realizadas. A construção do formulário da matriz 5W2H é um instrumento fundamental, pois ele deixa objetiva, explícito e claro para todos os atores envolvidos o que de fato deve ser feito, como deve ser feito, em que circunstâncias, com que recursos. Assim, é possível também monitorar como esse processo é executado, não caindo naquela forma tradicional que muitas vezes nós nos deparamos nos serviços de que foi feito um planejamento,
mas ninguém executou, ninguém sabe de quem era a responsabilidade, quando era para ser executada. A construção do plano de ação, ela é feita justamente para que se deixe de forma explícita quem fará, quando fará, o que fará e como fará. Aqui nós temos um exemplo, né, da utilização do formulário para uma ação, uma atividade definida no planejamento estratégico de um determinado setor, qual seja montar um plano de treinamento para 30 colaboradores da unidade de cuidados paliativos. O tema seria a importância dos equipamentos de proteção individual na transição de cuidados, para o cuidador na transição de cuidados. Então, ao elaborar essa matriz, nós respondemos o que será feito? Um treinamento. Quem fará? Os residentes. Onde? No auditório. Quando? No dia 15 de setembro. Por quê? Para discutir, né, a conscientização sobre a importância dos equipamentos de proteção individual. Como? Será feita uma roda de conversa e o uso de um vídeo. E o orçamento será de R$100 para a construção dos materiais. Então, vejam que a matriz ela é bastante simples do ponto de vista da sua construção, ela é de fácil manejo por diferentes trabalhadores e colaboradores no processo de planejamento e ela deve ser, então, monitorada para verificar se o treinamento foi executado, aconteceu na data prevista e cumpriu o seu objetivo. Outra ferramenta muito utilizada é o ciclo PDCA. O PDCA ele surgiu dentro das discussões do controle total de qualidade, como uma ferramenta que representa o ciclo de gerenciamento de atividades, processos ou sistemas. Ele é definido como sequência de atividades que são percorridas de uma maneira cíclica para melhorar atividades. É importante dizer que a utilização do PDCA só faz sentido se tivermos uma meta claramente definida, pois o objetivo do ciclo é justamente verificar o alcance das metas e replanejar as tarefas ou as atividades para ou melhorar os resultados já alcançados ou revisar o processo percorrido quando os resultados não tiverem alcançado o que se desejava. Diferentemente do plano de ação 5W2H, que pode ser aplicada para uma tarefa independente, autônoma, o PDCA só faz sentido se ele compõe um planejamento mais amplo, justamente porque a sua função é de gerenciar o alcance ou o cumprimento das metas e replanejar o processo. O conceito do PDCA ele vem evoluindo nos últimos anos e ele se vincula à ideia de que uma organização, né, para alcançar os seus objetivos organizacionais, precisa planejar e controlar as atividades a ela relacionadas. E por causa disso, o PDCA está incluído nas normas, né, do ISO 9000 como parte integrante do sistema de gestão da qualidade. A matriz PDCA era deriva do acrônimo P, de planejar, do, de fazer, control, de controlar e action, de agir. Significa que dentro do processo amplo do gerenciamento do planejamento, nós estamos constantemente girando esse ciclo, que inicia-se com o planejar, passa pela execução, pelo controle e por uma etapa que é de revisão daquilo que foi favorável e que eu devo melhorar continuamente, ou daquilo que foi desfavorável, que eu devo corrigir no curso do meu processo. Então, o ciclo PDCA indica um processo
permanente de planejamento, realização, controle e revisão de tudo que foi realizado. O PDCA pode ser aplicado tanto para o planejamento e execução de trabalhos simples, quanto de atividades e planejamento de atividades mais complexas. Ele é utilizado também para a resolução de problemas crônicos, quanto para aquela resolução de questões mais críticas, identificadas mais recentemente, quando da análise dos serviços ou dos setores. Desde que, dentro desse processo da aplicação do PDCA, a gente possa trabalhar com o estabelecimento de metas, pois as metas advindas tanto da alta administração quanto dos trabalhadores ligados aos setores operacionais é que fazem sentido para o uso do PDCA, pois a sua finalidade é a melhoria contínua. Só podemos falar de melhoria contínua se nós temos clareza sobre as metas estabelecidas e nós acompanhamos e monitoramos o alcance dessas metas, indicando o que precisa ser reforçado e aquele que precisa, de fato, ser corrigido. Neste quadro, nós temos, então, a maneira de se aplicar o ciclo PDCA. Dentro dele, as etapas da melhoria contínua. Então, na fase na fase do plan, nós temos identificação do problema, a observação, a análise e a construção do plano de ação. Vejam que, sinteticamente, todas as etapas do planejamento estão incluídas na fase do plan. A definição clara do problema, reconhecendo a sua importância, investigando as características específicas do problema, a descrição das causas do problema, da análise interna e externa, e a construção do plano de ação, para a qual eu posso, inclusive, utilizar outras ferramentas. Eu posso ter o ciclo PDCA como a grande tecnologia do planejamento e da melhoria contínua do meu serviço e utilizar também a matriz 5W2H para demonstrar o meu plano de ação. A segunda etapa dentro do PDCA é a fase da execução, onde de fato vão ser aplicadas as atividades desenhadas no plano de ação. Depois, nós partimos para a verificação. Eu digo depois apenas do ponto de vista didático, porque à medida em que estamos executando, nós também fazemos a verificação se o processo está sendo efetivo, se ele está dando resultados. E partimos então para a última etapa, que é a análise da adequação e da evolução, onde, em face dos resultados alcançados, se positivos ou não, e da análise do processo, nós agimos para corrigir possíveis desvios e para planejar possíveis melhorias. Com isso, nós rodamos o ciclo do PDCA, como nós costumamos dizer, no meio da administração. Esta figura representa, de forma mais fidedigna, a ideia de ciclo, iniciando pela identificação do problema, observação, análise e construção do plano de ação, estas 4 etapas na fase do planejar, a execução, a verificação e a adequação e evolução, representadas aqui por meio destas setas que indicam o movimento constante da melhoria em que buscamos nos serviços de saúde. Finalizamos então a nossa aula sobre o planejamento. Espero que vocês possam ter compreendido a importância do planejamento, os elementos que compõem o processo de planejamento, as principais ferramentas e tecnologias mais utilizadas
para o planejamento e programação das ações hoje no campo da saúde. O nosso exercício de aplicação para finalizar esta aula é a definição de um plano de ação por meio da matriz 5W2H para um dos problemas identificados quando da análise do setor ou dos serviços que vocês estão inseridos. Aquela lista de problemas que vocês já identificaram, vocês devem então, a partir dos problemas que lá estão colocados, realizar a construção de um plano de ação para o enfrentamento deste problema. Neste plano de ação, lembrem-se que vocês devem definir com clareza e de forma bastante objetiva o que fazer, como fazer, quem realizar, onde, quando, como e com que recursos. Aplicando, então, o formulário com os seus 5 itens relacionados ao W e os 2 itens relacionados ao H. Bom exercício!